Olá, meu nome é Sofia Becker Santos e eu estou aqui para apresentar o trabalho da sequência didática de Ciências Humanas do primeiro semestre, que contempla a saída de estudos do dia 25 de 4 de 2025. Nesse passeio, os estudantes do colégio passaram pelo Cemitério da Santa Casa, o Museu Militar, a Usina do Gasômetro e a Orla do Guaíba e o Instituto Caldeira. Neste vídeo nós iremos falar um pouco sobre os locais visitados e um pouco da sua história. Oi, meu nome é Maria Flor, eu sou estudante do turma 92 do Colégio Salesiano Dom Bosco e vim falar sobre o Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre. O Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre não é apenas um local de descanso eterno, é um museu a céu aberto da desigualdade brasileira, onde a distinção de classes continua a se manifestar. Analisar esse espaço permite refletir sobre como a sociedade trata a vida e a morte, conflitos de classe, poder e memória. A morte, que deveria ser o fim igualitário, torna-se mais um capítulo das desigualdades sociais. O Cemitério Santa Casa de Porto Alegre, fundado em 1850, é o mais antigo da cidade e um importante marco histórico e cultural. Porém, para além de seu valor patrimonial, ele também expressa de forma bastante clara as diferenças sociais que persistem mesmo após a morte. A morte como espelho na sociedade. Embora todos inevitavelmente enfrentem a morte, o que ocorre após ela é profundamente desigual. O Cemitério da Santa Casa mostra que a desigualdade social atravessa até os rituais fúnebres, o espaço físico do sepultamento e a memória preservada. Memória e esquecimento como fonte de exclusão. Quem tem poder econômico permanece mais facilmente na memória social, túmulos imponentes, fotos, histórias preservadas. Já os mais pobres são duplamente marginalizados, primeiro em vida e depois no esquecimento, muitas vezes nem registrados nos túmulos. Religião e dignidade na morte. A própria origem do cemitério está ligada à Igreja Católica, e é a ideia de sepultar os fiéis com dignidade. Mas essa dignidade se torna condicionada ao dinheiro, o que vai contra o princípio de igualdade cristã diante da morte. O Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre revela como as desigualdades sociais persistem após a morte. Pessoas das classes altas são enterradas em áreas centrais, com mausoléus luxuosos, esculturas e homenagens constantes. Já os mais pobres ocupam áreas discretas com túmulos simples ou valas comuns, muitas vezes esquecidos, e além disso, os riscos garantem jazigos perpétuos, enquanto os pobres são enterrados de forma temporária, com os restos levados aos alçários após alguns anos. Isso mostra que mesmo na morte, o poder aquisitivo define o espaço, a memória e a dignidade, refletindo as mesmas desigualdades da vida. Localizado no bairro de São João, o cemitério abriga desde mausoléus monumentais de famílias tradicionais gaúchas até sepulturas simples e coletivas. É possível encontrar túmulos que pertencem a figuras históricas importantes como médicos, políticos e empresários, em áreas centrais bem cuidadas do cemitério. Algumas personalidades muito importantes foram enterradas no cemitério Santa Casa de Porto Alegre, como Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, Carlos Barbosa Gonçalves, Maurício Cardoso, Teixeirinha. Essas personalidades mostram que o cemitério Santa Casa é não só um local de sepultamento, mas um espaço simbólico da memória política, cultural e social do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Isabela Maciel, estudante do Colégio Salesiano Dom Bosco, e eu vim falar sobre o Museu Militar. O Museu Militar de Porto Alegre, ligado ao Comando Militar do Sul, mostra claramente a influência do pensamento positivista. Esse pensamento, criado por Augusto Comte, valoriza a ordem, a disciplina e o progresso com base na razão e na ciência. No museu, isso parece tanto na forma como nos objetivos são organizados. Quanto na valorização da arquitetura e da história do Exército, a arquitetura do prédio, que é imponente e funcional, também reflete essa ideia de ordem e progresso. Além disso, o Rio Grande do Sul foi um dos centros positivistas no Brasil, com líderes como Júlio de Castilhos seguindo essa linha. Então, o museu acaba sendo não só um espaço de memória militar, mas também uma expressão clara da influência positivista na nossa história. A usina do gasômetro foi inaugurada em 1928 em Porto Alegre. Foi criada para gerar energia a partir da queima de carvão, atendendo a demanda da cidade em processo da industrialização. Inicialmente, produzia gás para iluminação e depois eletricidade. Com o tempo, tornou-se obsoleta e foi desativada nos anos 1970. A partir disso, a região da Orla do Guaíba passou por um processo de revitalização. Antigas áreas industriais foram transformadas em espaços públicos de lazer e cultura, como parte de um novo modelo urbano. O local hoje é símbolo da integração entre cidade, natureza e patrimônio histórico. A época da caldeira, durante a primeira Revolução Industrial, foi marcada pela mecanização da produção com o uso de máquinas a vapor e caldeiras movidas a carvão. O trabalho era manual, repetitivo e com pouca qualificação, e a produção era em massa e padronizada. Já a indústria 4.0, no século XXI, é baseada em tecnologias digitais como inteligência artificial, internet das coisas e automoção inteligente. As fábricas são conectadas e adaptáveis com produção personalizada,
O trabalhador agora atua na análise de dados e controle de sistemas automatizados, exigindo alta qualificação técnica. Enquanto a industrialização a vapor buscava força mecânica, a indústria 4.0 busca eficiência, inteligência e conectividade nos processos produtivos.